Meus amigos, dando sequência ao nosso programa de uma sumária vista de olhos por sobre a lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que vai ser a única lei regedora das licitações no Brasil. A partir de 1º de abril de 2023, se nada mudar até lá, né? Nós temos 1 ano e meio ainda de vigência conjunta, simultânea, algo que dificilmente acontece no Brasil, de 2 leis. Eu escolho uma ou escolho outra. Escolhendo uma, fico nela até o fim. Escolhendo a outra, fico nela até o fim. Nunca misturo, mas posso escolher uma ou outra. O próximo assunto na sequência é lamentável, é uma coisa deprimente. É o tipo do artigo, ainda bem que é um artigo só, que é o artigo 103. Recomendo, pulem esse artigo. Deem uma olhada na primeira linha e está escrito assim: o contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis. Pode identificar o risco presumível. E prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo servidor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados. Essa carta enigmática quer dizer o seguinte: o edital pode estabelecer que, em ocorrendo este evento, quem arca com o custo disso sou eu, a administração. Em ocorrendo este outro evento, cuja responsabilidade é do contratado, quem arca com o custo do conserto é o contratado. Em acontecendo este evento, repartir-se-á o ônus de reparar este evento danoso à administração, ficando a administração responsável pela reparação desta parte do evento, do dano, e o contratado responsável pela reparação desta parte. Isso pode ser feito. De vez em quando, deve ser interessante para a administração prever um negócio desse, baseada na experiência que ela tem dos contratos, ao longo de mais de meio século, né? Um século, mas disciplinado mais ou menos bem a partir de 72, com a Lei Paulista 89 de 72. Vai fazer 50 anos, né? Percebe, deve saber a administração, alguns órgãos públicos, alguns entes públicos, que esse tipo de contrato está sujeito a riscos consideráveis, que podem causar um belo prejuízo à administração e, não é assunto nosso, mas também ao contratado. Então é bom prevenir. Já escrever no edital que, acontecendo isso, o responsável é esse ou aquele, enquanto, em que percentual é responsável um, em que percentual é responsável outro. Para quem entrar no jogo, já está sabendo dessa regra e já aderir à regra. De vez em quando, isso deve ser interessante. Quem vai saber é a administração, que já pagou o pato porque aconteceu alguma coisa dessas e sobrou para ela. Ela teve de suportar os ônus da correção. Mas na imensa maioria das vezes, isso aqui é absolutamente chifre na cabeça de cavalo. É procurar pelo em ovo. Salvo em casos bem típicos, delimitados, e eu tenho certeza que isso é mais para coisas de estatais, de Petrobras, de prospecção, de Eletrobras, atividades econômicas envolvem risco. Prospecção de petróleo em águas profundas.
A Petrobras sabe que em contratos assim já aconteceu de tudo, que destruiu o palco de obras e arrebentou tudo. Ou foi por tempestade, ou foi por trombada de tubarão de 5 cabeças. Aqueles filmes, tubarão de 2 cabeças, 3 cabeças, são filmes que se passam na televisão com relativa frequência. Um desses bateu na torre e arrebentou com tudo. Caramba, esse risco existe. Esse risco existe. Não propriamente do tubarão, mas sobramento de palco de execução de contratos de risco, eu posso estabelecer assim, olha, meus contratos já foram vítimas disso. Se acontecer tal coisa, quem responde sou eu. Pode ficar tranquilo, contratado. Eu recoloco as coisas no lugar, sob minha responsabilidade. Os ônus são meus. Se acontecer outra coisa, tenho certeza que a culpa é mais sua. Então é você que vai ter. E anota isso no edital. Aí faz um pouco de sentido. Mas não é próprio a alocação de riscos. A alocação de risco não é um assunto, uma preocupação própria da imensa maioria dos contratos administrativos. De maneira que dificilmente vai haver ensejo de administração querer colocar no edital a alocação de riscos. Matéria própria de seguradoras. É facultativo. Mesmo naqueles de alto risco, pode a administração não querer saber disso. Veja. Se acontecer alguma coisa, a gente vai examinar de quem é a responsabilidade. Vai apurar. Pode. Capítulo 4 desse título, terceiro, das prerrogativas da administração, artigo 104. São aquelas vantagens que a administração tem por sobre o contratado por causa do regime jurídico administrativo, dos contratos administrativos. Contrato administrativo é aquele em que a administração contratante tem uma série de direitos e de prerrogativas que o contratado não tem. No contrato civil, as partes se igualam em direitos e obrigações. Em teoria, né? Em tese, né? No contrato administrativo, as partes se desigualam. Se o contrato for assim, não é administrativo, deve ser civil, comercial. Se o contrato for assim, este é um contrato administrativo. É um contrato em que a administração sai com vantagem. Como numa corrida, ela sair 100 metros na frente. Essa diferença de direitos é que configura o contrato administrativo. São as prerrogativas aqui. Prerrogativa é o direito que um tem e o outro não tem. O outro tem obrigações de fazer ou obrigações de suportar as prerrogativas da administração. Então aqui não há muita alteração não com relação à matéria equivalente da Lei 8666. Está em outro lugar, reescrito de outra, ligeiramente diferente forma, ligeiramente diferente, mas a matéria é a mesma. Duração do contrato, artigo 105. Aqui houve uma bela alteração. Para melhor. Duração dos contratos regidos por essa lei será prevista no edital e deverão ser observados no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão de plano plurianual, tal. Ponto final. Agora muda de artigo 106. Puxa vida. Então, pelo 105, a administração estabelece o prazo do contrato sem amarras que existem na Lei 8666. Boa. Está tirando o cabresto da administração, né? A viseira do burro do padeiro, não é? Só olha para frente, só. Ótimo. Está confiando na inteligência da administração.
E pode prever um prazo diferente do contrato. Depois vem alguns condicionantes, mas a regra principal está dada aí pelo artigo 105. E é muito boa, democratizante, abre, ventila, areja, e não mantém o mesmo trilho, o mesmo cabresto, o mesmo figurino da Lei 8666. 106. A administração pode celebrar contratos com prazo até 5 anos nas hipóteses de serviços e de fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes. Boa! Boa! Na Lei 8666, você celebra contratos que podem ser prorrogados até 5 anos. Aqui, não, a lei não diz que você pode celebrar um contrato de 5 anos de serviço contínuo. A 8666 não diz. Na verdade, muito se faz isso e não vem sendo julgado irregular. Mas essa aqui reconhece expressamente que nos serviços contínuos o contrato originário inicial pode ser já de 5 anos. Boa, muito bem. Ares novos, ares democráticos, ares inteligentes. O que não me agrada nem um pouquinho é a insistente previsão desta lei 14.133 de extinção de contrato. Extinção? 106, inciso 3. A administração terá a opção de extinguir o contrato sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. Sem ônus? Eu contrato por 5 anos um serviço contínuo, o camarada se imobiliza, monta um balcão, monta um galpão de máquinas e de pessoal, contrata gente para burro, aluga equipamentos caros para chuchu, tudo com multa por rescisão antecipada, e a administração tem a opção de extinguir o contrato sem ônus, quando não tiver dinheiro, crédito orçamentário. Mas o que o contratado tem com isso? Sem ônus? Não vai ressarcir os danos emergentes e os lucros cessantes do contratado? Que é isso? Onde é que nós estamos? Ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. Ah, é? Mudou a vantagem? A vantajosidade mudou? Então extingo o contrato. Extingo. Extinção de contrato é quando ele não tem mais condição de ser mantido. Mas não é uma meta, uma opção de ninguém. Extinguir contrato nunca foi opção de ninguém. Extinguir contrato é uma obrigação, é uma consequência de alguma irregularidade, de algum fato que aconteceu. Mas nunca uma opção volitiva, voluntária da administração. Deixou de ser vantajoso, extingo. E você, tchau, viu, o contratado. Valeu. Ah, valeu. Vou ter que pagar a multa de devolver o equipamento. Pessoal, rescindir os contratos. Eu tinha, como estou demonstrando aqui, eu tinha lucro de 50 mil reais por mês. Faltavam 2 anos para acabar o contrato. 50 mil reais dá 600 mil, 1 milhão e 200, sem corrigir. Ah, quem é que paga isso? Acabou 100 anos. Não me ressarce o meu lucro cessante? E o dano emergente costuma ser muito maior, o dano emergente, que é ter que rescindir o contrato e pagar multa rescisória, de tudo quanto é coisa, geralmente dá muito mais dinheiro do que o lucro cessante. Isso é óbvio que não vai dar certo. Isso aqui é uma barbaridade. Isso aqui é direito de homem das cavernas. Isso aqui é direito de silvícola, Neandertal, Cro-Magnon. Isso aqui jamais vai funcionar. Isso aqui, se o camarada tiver extinto um contrato sem ônus, quando ele não tem culpa de nada, ele obtém uma liminar por telefone de um juiz suspendendo a extinção. E ganha ação. E se a administração insistir na extinção,
pague todo o consectário dessa sua atitude. Lucros cessantes e danos emergentes. É um dinheiro de quebrar milionário texano. Que disfarçatez, que leviandade, que frivolidade com o direito dos outros. Estou falando do inciso 3 do artigo 106 da nova lei. Parágrafo 1º. A extinção mencionada no 3 ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 meses contado da referida data. Não importa, não adianta circunscrever essa extinção com restrições. Ela não pode acontecer nunca sem ônus. Nesse caso, não seria extinção, é revogação, que em contrato se chama rescisão. Mudaram o nome porque rescisão estava meio queimado. Botaram extinção, hein? Que é isso? Como se extinguir alguma coisa fosse um contrato que gera direito, fosse opção. Eu posso. Mas arque com a consequência, meu Deus. Que negócio é esse? Brincar com o direito patrimonial alheio? Que é isso? Isso aqui não passa mais nem... Isso aqui precisava de modificação antes dessa lei entrar em vigor, único, né? Se é único. Sabe? Tirar essas menções à extinção tão péssimas. Eles tiraram rescisão e botaram extinção. Mas são coisas diferentes. São coisas que podem ter os mesmos efeitos, mas são institutos diferentes, com fundamentos diferentes, com justificativas diferentes, dentro de hipóteses previamente descritas na lei. Aplica-se o disposto nesse artigo ao aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática. Extinguir. Contrata aluguel e depois extingue sem ônus. Ai, mas que coisa, que gracinha, que coisinha linda. Artigo 106. Agora o 107. Os contratos de serviço e fornecimentos contínuos, serviços e fornecimentos. Fez bem, a lei em separar. Serviço contínuo é uma coisa, é serviço, é mão de obra. Fornecimento é material. Toma aqui um material. E eu forneço contínuo, merenda escolar. É um fornecimento contínuo. Serviço contínuo, limpeza. Ambos são contínuos. Os contratos, serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal. 10 anos, não mais 5. 5 mais 1, né? 10 anos, já de cara. Desde que haja previsão em edital, o edital tem que dizer que o contrato poderá ir até 10 anos. Não pode ser de 10 anos originariamente, pode ser de até 5, como nós vimos, mas pode estar prevista a prorrogabilidade do contrato por até 10 anos. E que a autoridade competente ateste as condições e os preços permanecem vantajosos, como é hoje, né? Permitida a renegociação com o contratado, claro, sempre. Artigo 108. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 anos nas seguintes hipóteses. Desculpa, estou lendo coisa diferente. Nas alíneas F e G do inciso 4 e nos incisos 5, 6, 12 e 16 do caput do 75 desta lei. Então, as hipóteses tem que se ver lá a que se referem, permite a lei que, de cara, o contrato tenha 10 anos de duração. Melhorou muito, abriu, democratizou. Depois o 109 consigna o óbvio que a lei atual não menciona, e acho que fazia bem não mencionar.
Esse aqui nós estamos falando de contratos administrativos, né? Agora o 109 não fala de contrato administrativo, fala de contrato civil de fornecimento de serviço. Luz elétrica é um contrato civil de fornecimento de serviço contínuo. Não é civil. Desculpa, não é administrativo, é civil, regido pelo Código Civil e não pela Lei de Licitações. Então, a lei pode estabelecer um prazo máximo para os contratos civis também, que não são regidas por ela. Mas o prazo pode ser regido por ela, claro. Mas, vejam só, 109. A administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público, oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. Mesmo que a administração não fale nada, a prefeitura de São José do Rio Preto, de Bálsamo ou de Badibacite, contratam com a companhia energética, ou a companhia telefônica, ou a companhia de gás, ou a fornecedora de internet, um contrato civil sem prazo determinado. Porque ele não é um contrato administrativo regido por essa lei. E esses contratos mencionados são de prazo indeterminado. Enquanto eu pagar, está valendo. E a formalização desses contratos é a coisa mais simples do mundo, né? Porque não pode ser diferente. É igual para todo mundo. Cláusulas uniformes e prazo absolutamente indeterminado. Vão ser serviços indispensáveis sempre. Artigo 110, novidade. Na contratação que gere receita e no contratação que gere receita e no contrato de eficiência, que é uma matéria nova, não é? Inspirada na RDC, Regime Diferenciado de Contratação, que gere economia para a administração, os prazos serão de 10 anos em contratos sem investimento, até 35 anos contratos com investimento, assim considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes. É um contrato com 35 anos, dura, mas o contratado tem que investir em melhorias para a administração, benefícios, utilidades. Por isso, o contrato é de até 35 anos para ele poder recuperar o investimento, o contratado. Muito bom. Está falando disso pela primeira vez? Muito bem. Ouve-se muito bem a lei nessa questão. Só o que não desce pela garganta é aquela história de extinção sem ônus. Vamos lá. Primeiro extinção e depois sem ônus. Não. Aí não. Mas, no mais, esse artigo está bom. Esse artigo não. Esses artigos todos que eu estou lendo aqui, de duração de contrato. Obviedade do artigo 112. Os prazos desta lei não excluem prazo de lei especial que incida sobre o contrato. Bem, está respeitando feixes normativos diferentes da regra de direito administrativo. Artigo 114. O contrato que previr a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderá ter vigência de até 15 anos. Quem souber o que é sistema estruturante de tecnologia de informação pode aplicar esse artigo. 115. É que eu particularmente sou um analfabeto mentecapto em questão de tecnologia de informação. Mas há muita gente que sabe o que é isso, vive lidando com isso, implantando esses sistemas, e é para esses que a lei se dirige, com certeza. Execução dos contratos começa no artigo 115. Obviedades. No início, apesar de que há muitas obviedades aqui, que mesmo que não estivessem escritas, seriam assim já. É muito importante a administração não se desgrudar dessas regras de contrato, porque a licitação é
um circo de cavalinho, é um pandemônio, é o circo do arrelia, é uma zorra, é uma festa de peão de boiadeiro. Licitação. Contrato não. Contrato é matéria gelada, fria e impenitente que nem o revólver do 007, ou como aquele bife 007, duro, frio e com nervos de aço. Contrato é assim. Contrato é bom, ler tudo, atentar para tudo e se concluir que aqui não tem a menor importância, muito bem, mas tendo lido e tendo registrado estas regras. Isso aqui dá nulidade, contrariar o que for matéria dispositiva e impositiva, pode dar nulidade do contrato. Licitação é, como disse, uma farra, uma zorra. E dificilmente uma nulidade está lá no começo que anula tudo o que se fez na licitação. Geralmente ela surge lá para frente. Quando surge, você anula só dali para frente. O contrato que não obedeça tudo o que for materialmente observável aqui, será nulo inteiro. Isso pode dar consequência patrimonial, ação, rolo, confusão, prejuízo da administração pela interrupção do serviço, obrigar emergencial, que é um problema para justificar, como a gente sabe. Então, matéria gelada de contrato. É gelada. Mas vamos olhar, vamos examinar. Aqui não é conversa, aqui não é circo, aqui é fria aplicação do direito entre as partes. Jogo de direito é pactuação de direitos recíprocos. E a parte que se vir prejudicada pelo descumprimento pela outra parte de alguma coisa, vai tocar-lhe uma ação e vai receber indenização pesada. Seja lá, seja cá. Então, atenção com contratos. É matéria em geral conhecida, mas atenção. Não deixem de considerar tudo o que está escrito num primeiro momento. Depois vai ver se precisa mesmo aqui e aqui e aqui. Certo? Fiscalização de contratos está no artigo 117, que admite fiscalizado por um ou mais fiscais do contrato. Ótimo, falando no plural. A maioria, a lei de licitação hoje fala em um fiscal. Quando a gente sabe que para fazer uma grande obra extensa, um fiscal só não dá conta do recado. E a construção doutrinária de que há vários fiscais não está na lei, aqui já está na lei. Um ou vários fiscais. Esteve bem. No mais, não há novidade. A única novidade é essa de parágrafo 4º tenta criar novidade quando a administração contrata consultoria para o fiscal do contrato. Parágrafo 4º. Isso é uma novidade mais ou menos óbvia também. Uma novidade que não é nada nova. Preposto no artigo 118, 119, responsabilidade civil do contratado. Nada de novo. R$ 121, responsabilidade trabalhista, fiscal. Não mudou nada. E consignou que consagrou o que já estava consagrado na jurisprudência, que a responsabilidade previdenciária é solidária. Se o contratado não cumprir, a administração falhou na fiscalização, e essa lei permite exigir demonstrações a todo mês para ajudar a fiscalizar o cumprimento dos encargos previdenciários do contratado. Se o contratado não cumprir, falhou a administração, que não fiscalizou corretamente,
E ela responde solidariamente. Pagou uma vez, vai pagar de novo. Aqui está plasmado isso que a jurisprudência já decidiu, aqui está com todas as letras. Cento e 123, interessante. Nunca a lei se preocupou com isso. Nunca a lei de licitações se preocupou com isso. A administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, regidos por essa lei, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato. Não é de nenhum interesse para a boa execução, de nenhum interesse para quem pede, né? Isso é que interessa. Assunto completamente alheio à órbita de interesses dele. Salvo, parágrafo único do 123, salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a administração terá o prazo de 1 mês para decidir sobre o requerimento, reclamação a respeito de execução de contrato. Esse prazo não existe. Essa obrigação da administração não existe na Lei 8666. E agora existe com prazo. Melhorou. Bom. Coisa civilizada, racional. Depois vem alteração de contratos e preços. Artigo 124 inicia esse capítulo 7º desse título. Unilateralmente, modificação. A matéria é do artigo 65, que foi picado em vários momentos dessa lei. O artigo 65 desta foi picado em vários momentos desta aqui. Este é um deles. E é aquela história dos 25%, quando é que o contrato pode ser rescindido? Alterados unilateralmente pela administração ou bilateralmente por acordo entre as partes. Mesmas hipóteses do artigo 65, coisinha ou outra a mais, além do que já existe. As alterações unilaterais não podem transfigurar o objeto da contratação. É bom dizer, porque a administração muitas vezes se finge de desentendida e exige acréscimo ou diminuição do objeto do contrato que altere o objeto do contrato significativamente. Isso é proibido. Já é proibido, mas aqui está explícito na lei. O artigo 131 volta a falar de extinção. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. Eu extingo o contrato, mas continuo examinando o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro que o contratado fez e, concluindo que ele tem razão, vem a indenização que a lei autoriza. Isso resolve em parte o problema causado por aquela extinção sem ônus. Quer dizer, nesta hipótese existe ônus. A lei está assegurando indenização para o contratado que teve o seu contrato extinto. Melhorou. Melhorou. Do jeito que está aquilo lá, não dá. Mas vai haver hipóteses em que é extinto o contrato e a administração não concede a indenização com base só naquele 3 que nós vimos, 93, deve ser. Não me lembro, 103, não me lembro do artigo. Então, de vez em quando, este 131 resolve aquele problema. Muitas vezes não resolve, se a administração não reconhece direito do contratado. 133 é novidade. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores, exceto nos seguintes casos. Restabelecimento, equilíbrio. Não sei por que esse artigo. Nesse ponto, não se diferencia a contratação integrada ou semi-integrada das contratações que não têm esse título. 134 repete parágrafo 5º do artigo, parágrafo 5º do artigo 65 atual.
Geralmente são disposições óbvias, que estão nos parágrafos do artigo 135. A lei fala em repactuação. A lei 8666 não fala essa palavra. É uma repactuação, mas ela não fala. E esta aqui fala. Repactuação é a elaboração de um novo pacto, a reformulação do pacto originário. Porque o contrato se tornou injustamente pesado para uma das partes. Chamar isso de revisão do contrato é o que se faz hoje. Chamar isso de repactuação é a mesma coisa. Esta lei utiliza a palavra que é correspondente ao instituto jurídico da repactuação. O mais óbvio. E capítulo 8, das hipóteses de extinção dos contratos. Ai. O 137, que cuida disso, substituiu rescisão do artigo 78 da lei 8666 por extinção. Tenho muito medo de onde isso pode chegar. Constituirão motivos para a extinção do contrato, qual deverá ser formalmente motivado nos autos do processo, segurança contraditória e ampla defesa, as seguintes situações. E aí vem aquelas hipóteses que estão na Lei 8666 como rescisão, aqui vem como extinção. Não cumprimento irregular de normas, desatendimento de determinações regulares, alteração, modificação social, tudo que é rescisão aqui, virou aqui extinção. Bom, parágrafo 2º é surrealista. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses. Como se a extinção fosse um prêmio para o contratado. Terá direito à extinção. Terá direito à rescisão com direito à indenização é uma coisa. Terá direito à extinção. Extingue o contrato. Querendo dizer rescisão. Mas por que botar a palavra extinção? Eu extingo o contrato. Fala a lei em extinção com essa boca fácil, com essa sem cerimônia. Não é bem assim o direito, não, viu? Teoria geral dos contratos não preconiza exatamente isto, não. Quando a administração suprime mais do que podia suprimir, quando ela suspende a execução do contrato por mais superior a 3 meses, aí, em vez de a nova lei manter a rescisão que é mencionada no artigo 78 da Lei 8666, fala que o contratado terá direito à extinção. Estranhíssimo. Isso desnatura a definição, o conceito, a ideia de extinção. Provavelmente estamos falando de alguma coisa muito sutil em direito que vai passar ao largo da grande maioria das pessoas, mesmo de profissionais jurídicos. Mas, sabem aquele sanduíche delicioso? Desceu que foi uma maravilha, menos uma madeirinha pontudinha que estava espetada nele. Essa não tem jeito de descer, está entalada aqui. Chamada palito. Isso aqui não desce na garganta. Trocar rescisão por extinção, com todo o máximo respeito, não parece ser tão simples assim, não. Vamos ver a consequência que isso vai dar. Eu ter direito à extinção. Eu ter direito à extinção. A ver o meu contrato extinto. A ver o meu contrato rescindido, desfeito a partir daquele momento, com indenização, com reparação de danos. Faz sentido. Agora eu tenho meu contrato extinto, com uma bomba que explode. Extingue o contrato. Vai desaparecer. Remete aos ares o contrato. Não. Aquela madeirinha pontudinha não passa aqui. Vamos ver, o tempo é o senhor da razão, vamos ver o que o tempo fará com esse dispositivo. Não dá.
Então, o artigo 100 não, desculpa, a informática passa rasteiras em quem não é do ramo, nos atrevidos que querem trabalhar com o computador na frente. Hipóteses de extinção, matéria do artigo 137, antevejo chuvas e tempestades a respeito disso. Só vamos saber quando começarmos a praticar essa lei obrigatoriamente. 138. A extinção do contrato poderá ser determinada por ato unilateral, consensual. Eu consinto em extinguir. Consinto em extinguir. Tudo que era rescisão virou extinção aqui. Determinada por decisão arbitral em decorrência de... Essa é a novidade. As partes nomearam um árbitro, o árbitro entendeu que deve ser extinto o contrato por causa do descumprimento de uma inadimplência por parte de alguma das partes, né? Contratante ou contratado. E tudo que acompanha a extinção é estranho. A extinção, parágrafo 1º do 138, determinada por ato unilateral da administração, e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. Eu peço para a autoridade superior extinguir o processo e ela autorizo a extinção do processo. Minha Nossa Senhora, onde é que nós estamos? Que é isso? Isso parece obra de um violinista de orquestra escrevendo lei, como seria um advogado escrevendo um manual de cirurgia cerebral. Parece gente que nunca ouviu falar de direito, gostou da palavra, que bonita, extinção, que legal, que bacana. E enfia isso aí. Pedir para a autoridade autorizar uma extinção. Extinção é uma trombada que acontece, um problema que acontece. Um problema é gerada por um problema, por um realmente imprevisto, por alguma irregularidade que equivale à anulação. Extinguir, quais são os efeitos da extinção? Eu tenho que começar toda a teoria do zero, porque isso aqui não permite respeitar a teoria da extinção, da rescisão. Não permite. Está inaugurando províncias novas do direito da pior maneira possível. Muito temor, muita preocupação quanto a essa questão. E vai longe. O 139, a extinção determinada por ato unilateral, poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas ali, as seguintes consequências. A função imediata e tal. Onde está rescisão? Aqui está ampliado como extinção. Olha, lavo minhas mãos, como disse o nosso amigo Pôncio, tempos atrás. Não dá. Assumir responsabilidade, não. Entender que isso é normal, não dá. Aqui a questão é séria. O que era extinção até hoje deixa de ser. O que era rescisão até hoje deixa de ser. Meu Deus, será que é tão fácil transformar em instituto jurídico de um em outro? Instituto da importância da extinção, da rescisão contratual. Um contrato se celebra. Para desfazer isso, nós temos o distrato, que se dá por rescisão. Rescindir é revogar o contrato. Fala-se revogar a lei e rescindir contrato, é a mesma coisa. Valeu até agora. Agora eu rescindo, corto, por um motivo ou por outro motivo. Extinção, fazer desaparecer, fazer ir para a lua. Bom, não poderão dizer que eu não disse. Lavo minhas mãos, que nem disse nosso amigo Pôncio. Recebimento do objeto do contrato, mesma futilidade da Lei 8666, mesma irrelevância.
é alguma coisa que não é cumprida sistematicamente, porque é tão desimportante que não deu certo na Lei 8666, não vai dar certo nesse. Ótimo, ainda bem, porque todos nós temos mais o que fazer. São dispositivos simplesmente desprezíveis, que nunca deveriam ter existido nem na primeira lei, e depois vem sendo copiados um para o outro. Zelosamente copiados, o que não serve para nada, nunca serviu, zelosamente copiados de um para o outro. Desprezíveis. Recebe-se o objeto do jeito que for possível e do jeito que for necessário. Se eu tiver uma obra, quiser receber definitivamente como olhada em uns petelecos que eu dei na obra, essa obra é uma guarita de guardar. Dou uma cotovelada, uma barrigada, ela não cai. Jogo água em cima, não, não chove dentro. O que mais eu vou querer ficar examinando a guarita de guarda? Posso receber definitivamente obra com 5 minutos. Senta aí, meu construtor. Senta, toma um cafezinho aí. Eu já vou dar uns tapas, uns tabefes na guarita. Se ela não cair, não acontecer nada, eu te dou o atestado de recebimento definitivo. Por que não pode? Então, a lei prevê uma solenidade enorme. Recebimento, termo de recebimento provisório, termo disso. Algo que nas obras grandes e que demandam estudo e prospecção e testes de solidez, sim, faz sentido. Mas não é sempre que faz sentido. Eu não preciso seguir esse roteiro todo do recebimento do objeto para poder receber legitimamente, regular e corretamente o objeto. Pagamentos. O artigo 5º passou a ser 141. O artigo 5º desta passou a ser 141 desta. Ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos. Pagamento que vai ser feito com fundamento, com a fonte, dinheiro vindo de convênio, é um. Dentro desses pagamentos, eu tenho que observar a ordem cronológica de vencimento, não posso inverter. Outras obras parecidas vão ser pagas com recursos orçamentários próprios. Dentro dessas, eu tenho que observar a ordem cronológica de pagamento. Uma ordem não tem nada a ver com outra ordem. Dentro de cada uma delas, eu tenho que observar a ordem cronológica. Uma fonte não tem nada a ver com outra fonte. Dentro de cada fonte, eu tenho que observar a ordem cronológica de pagamentos, conforme os vencimentos. Não há novidade substancial. Existe muita conversa, mas rasa como uma poça d'água. Ao falar tão desdenhosamente da lei, posso dar a impressão de que tenho desprezo pela lei. Essa impressão é absolutamente correta. Quem imagina que eu veja com antipatia a nova lei, na maioria das vezes acertou 100%. 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, um entende que o objeto está bem executado, o outro entende que não está. A parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto. Eu tenho R$200 mil para pagar dessa parcela da obra este mês, mas eu estou questionando uma parcela disso que foi entregue, uma parte disso que foi entregue, que custa mais ou menos R$30 mil, porque para mim isso aqui não está seguindo o que foi contratado. Está errado, a execução. Então eu pago os 170 e retenho os 30 até resolver a controvérsia. Está previsto aqui o princípio de que não se prejudica o bom pelo ruim, o certo pelo errado. Pagamento variável é uma tendência, é uma vocação, é uma necessidade, conforme o resultado, né? Conforme o resultado a cada mês. Eficiência, o pagamento não tem que ser sempre fixo, mesmo em serviços contínuos com a mesma quantidade em fornecimento. Existem objetos que permitem, que admitem, que recomendam pagamento variável, né? Inúmeros, incontáveis objetos. Nulidade dos contratos, artigo 147. Nulidade. Primeiro falou extensamente de extinção, em vez de rescisão. Agora vem nulidade.
Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível saneamento, eu já estou na execução do contrato, eu não vou sanear problema da licitação, né? A decisão sobre a suspensão ou execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente poderá ser adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. Interessante. Interessante. Se eu tratar um contrato supostamente nulo a ferro e fogo, aplicando a rigidez da teoria dos contratos e da nulidade contratual, eu posso eventualmente causar um grande prejuízo para a administração. Foi nulidade por um descumprimento de alguma formalidade não pertinente ao objeto em si, ao resultado da execução em si, mas há um papel que eu tinha que ter apresentado e não apresentei. Se eu quiser insistir em que o contrato é nulo, fundamento para isso eu tenho, mas é um fundamento péssimo para o interesse da administração. É um procedimento que não me interessa nem um pouquinho. Então, dá para sanear nestas hipóteses aqui, que são muitas, 12 hipóteses, em que se justifica fechar os olhos para aquela, vamos falar entre aspas, nulidade. Porque a gente sabe que nulidade não se convalida, não? Um ato nulo não é suscetível de convalidação. Nulo é nulo. A lei está inovando quanto a isso. É nulo, não produz efeito nenhum, mas nem tanto. Né? Acho bom. Só que isso modifica a teoria da nulidade absoluta, hein? Um ato nulo não se convalida, por motivo nenhum. Aqui o interesse público está permitindo convalidar um ato supostamente nulo por motivo de interesse público. Acho bom. E se tiver que sacrificar a teoria rígida da nulidade invalidante, acho que é uma modificação que vem em boa hora. Ponto para a lei, a meu ver. 147. Eu deixei claro que não tenho muita simpatia por essa lei, de fato não tenho. Mas a gente tem que reconhecer que ela tem momentos bons. Tem momentos que fazem o direito andar para frente e para o alto, como sempre disse, o finado governador, professor doutor Adhemar Pereira de Barros. Para frente e para o alto. De vez em quando, sim, para frente e para o alto. Ideias novas que contrariam a teoria clássica, mas contrariam para o bem público, e não para a rigidez nazista e formalista que, muitas vezes, tanto prejudica o interesse público. Parágrafo único desse 147. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato. Então não é optar, né? Deverá manter a continuidade. Deverá optar não é opção, é obrigação, né? Opta por isso ou por aquilo. Deverá optar, não. Deverá manter a continuidade do contrato e pela solução de irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, quando é o caso. Porque o contratado pode não ter causado nenhuma perda e nenhum dano à administração. Então vai indenizar o quê? Uma mera esqueceu de juntar um papel, publicar um papel, não causou perda nenhuma, dano nenhum. Dano a requisito formal, mas até aí, boa ideia. Deverá optar por, não é opção, mas está entendido o recado. E aí, observem que a lei não fala poderá, a lei fala deverá. Está mandando a administração relevar
nulidade não prejudicial, não invalidante, não comprometedora do resultado do contrato, em nome do melhor interesse público. Boa aparência, boa catadupa essa novidade, boa configuração. 151 meios alternativos de resolução de controvérsias: conciliação, mediação, arbitragem e comitê de solução de controvérsias. Tudo que evitar ação judicial, intervenção judicial é muitíssimo bem-vindo. Não pode haver pior destino para a administração, para o contratado ou para ninguém do que uma ação judicial. Pior destino não é possível. O camarada se vê obrigado a entrar com a ação, pior destino ele não poderia ter. Por tudo que acontece no Brasil. Sobretudo, os prazos do judiciário, o ritmo do judiciário. Culpa dele? Em parte, mas em parte não. É muito feito, muito processo e muita formalidade dentro de cada processo para se exigir celeridade como a Constituição garante. Duração razoável do processo. Todos têm direito à duração razoável do processo, diz a Constituição. Quá. Vai contar piada de mau gosto para outro. Isso aqui é nos contratos, porque existem essas previsões também nas licitações, durante a licitação, antes do contrato. Meios alternativos de solução de controvérsias. Muito bem-vindo a ideia, que é uma tendência mundial para evitar justamente a obrigatória intervenção do Poder Judiciário. Intervenção provocada, né? O Judiciário não está lá porque quer, porque é provocado. Depois, irregularidades, o artigo 155, o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. A causa curioso. Só prevê responsabilidade do contratado, não prevê responsabilidade da administração. Curioso isso aí. Esqueceram, né? O legislador esqueceu de elencar os motivos de responsabilização da administração. E temos aqui no artigo 155, 12 hipóteses em que as condutas, comportamentos pelos quais o contratado é responsável. Nada do outro lado. Só vantagem para a administração, só direito para a administração. O outro não. É interessante, né? 156. As infrações são as mesmas. Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar. Esse impedimento de licitar e contratar não é da Lei 8.666, é do pregão. Essa dicção, impedimento de licitar e contratar, é do pregão. Em vez da suspensão do direito de licitar e contratar. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Para primeiro não tem novidade, mas os parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º e 6º deste artigo 156 prescrevem quando se aplica uma infração, uma penalidade, por que comportamento do contratado ele merece a pena de advertência, a pena de impedimento de licitar e contratar, a pena de declaração de inidoneidade. Ótimo! Faltava isso a esta lei. Eu não posso criar penalidades sem dizer quando elas devem ser aplicadas ou podem ser aplicadas. Essa lei que tinha essa lacuna, essa falha imperdoável em direito penal, que impede a conduta correta do contratado. Ele não sabe a que está sujeito, ele não sabe fazendo assim, qual é o risco dele? E com isso a defesa vai ficar abalada, não é? Correto aqui. E esta lei corrigiu aquela barbaridade da Lei 8.666, que atribui a capacidade de aplicar a pena de declaração de inidoneidade apenas a ministro de Estado.
esquecendo-se o autor da 8666, que é uma lei nacional, e o Judiciário não tem ministro de Estado, e o Ministério Público não tem ministro de Estado, e o Congresso Nacional não tem ministro de Estado, e o Tribunal de Contas da União não tem ministro de Estado. Esqueceu o autor da 8666, que não é uma lei para o Executivo Federal, é uma lei ou para o Executivo, porque fala em secretário estadual e secretário municipal. Esqueceu que essa lei não se aplica apenas ao Executivo, mas a todos os poderes do Estado. Esta aqui corrigiu. Atribuiu a competência de aplicar a pena de declaração de inidoneidade a autoridades equivalentes, né, hierarquicamente, ao ministro de Estado. Nos outros poderes, que não sejam o Executivo. Aumentaram-se os prazos para a defesa, 15 dias úteis. Bom, porque é bom dar tempo ao contratado para se defender, sob risco de se configurar cerceamento de defesa, não é? Pela primeira vez, a lei de licitação cuida do assunto da desconsideração da personalidade jurídica. Muitas vezes a empresa não se confunde com o dono da empresa, não? Muitas vezes o dono da empresa pratica uma irregularidade, até um crime, e se esconde atrás da personalidade jurídica da empresa dele. Porque pessoa jurídica não comete crime. Quem comete crime é pessoa física, pessoa natural. Eu não vou responder pela execução porque eu sou pessoa física que tem uma empresa. Quem foi contratada é a empresa, ela responda. Só que ela não tem bem nenhum em nome dela. E isso muitas vezes é um golpe do dono da empresa para não arcar com o ônus da sua conduta à frente da empresa. E a personalidade jurídica poderá ser 160, desconsiderada sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos nessa lei ou para provocar confusão patrimonial. E, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores, pessoas físicas. Com poderes de administração, teoria da desconsideração da personalidade jurídica, pela primeira vez plasmada na lei de licitações. Mal não faz, é bom. Não imagine você, empresário bandidão, que vai se esconder atrás da sua empresa só porque não se confunde a pessoa jurídica, a empresa, com a pessoa física do seu proprietário, do seu titular. Cuidado, às vezes rompe-se essa barreira. Multa, a disciplina é a mesma. Artigo 166 cuida da reabilitação do punido, do contratado punido. Quando... Aí é muito moralismo que muitas vezes não dá certo. Quando ele reparar integralmente o dano causado à administração pública, e se ele não causou dano nenhum? Pagar a multa? Como? Se não causou dano, vai pagar a multa? Transcurso de prazo mínimo de 1 ano da aplicação da penalidade no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de até 3 anos da aplicação. Mas como? Se ele tem prazo para ser reabilitado, se ele não causou dano, não tá fechando. É muito moralismo, é muito direito da administração. É fácil, sabe? Ter o Estado a favor da administração é muito fácil. Coloca todos os direitos para ela e se esquece do direito do contratado. Sabem que o direito civil do contratado, o direito e a garantia individual do artigo 5º da Constituição Federal são muito mais importantes que um negócio chamado interesse público, que vira que nem biruta a cada ano, a cada período. Porque a Constituição, na parte da administração pública, revira, já foi de 10 formas diferentes só nessa Constituição.
Ninguém sabe onde está o interesse público, qual é. Hoje é um, amanhã entra em vigor outra emenda, já passou a ser outro. E nos direitos e garantias individuais, ninguém mexe. A Constituição tem 33 anos, 103 emendas pelo menos, mas talvez deve haver mais as 6 de revisão. E foi só mexido uma vez o artigo 5º para acrescentar mais direito e garantia individual do cidadão. Então, este é cláusula pétrea da Constituição. Interesse público da administração. Porcaria nenhuma. Ninguém se iluda. É mais importante, é mais relevante o direito e a garantia constitucional e individual dentro da Constituição do que as regras cambiáveis, tortuosas, mutáveis, como a gente muda de roupa, ou como a biruta muda de direção conforme o vento muda de direção, relativa à administração pública e interesse público. Então, eu sempre fico de olho na garantia que a lei deveria dar para o particular, direito e garantia individual. Que isto é mais relevante do que o que hoje está rotulado lá, tem a plaquinha do dia, foi trocada a plaquinha do dia hoje, como interesse público. E essa história de dizer que o interesse público prevalece sobre o interesse particular, sim, em certos casos, sempre que respeitados todos os direitos e as garantias individuais. Porque desses nem a emenda constitucional passa por cima. Precisaria vir uma nova Constituição. Enquanto que o interesse público, cada dia de um jeito. Cada dia tem uma cor, uma forma, um tamanho, um cheiro. Então vamos colocar as coisas no devido lugar. Impugnações, pedidos de esclarecimentos e de recursos, prazos aumentaram a partir do artigo 164. Basicamente a matéria é a mesma. Não se prejudica o bom pelo ruim. Reconsideração, pedido de reconsideração. Basicamente está mantida a mesma matéria. Algumas coisinhas a mais, fáceis de entender, no mais das vezes óbvias, e mantida no mais a mesma matéria. Controle das contratações, artigo 169. Práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos. Isso aqui é um capítulo novo, capítulo 3 desse título 4. É um capítulo novo da legislação de licitação. É de tudo e em tudo positivo. Vai até o artigo 173. O que se questiona é se essa coisa vai pegar. No Brasil nós temos lei que pega, como vacina de varíola, e lei que não pega, como vacina de varíola fracassada, ou como vacina de Covid, né? Muitas vezes o camarada toma 2 doses e morre em seguida. Então, só que no Brasil acontece muito mais lei que não pega do que vacina que não pega. As vacinas geralmente pegam. As leis. A gente gostaria muito de ver esse controle e fiscalização dos contratos pegarem. Porque isso é matéria de gestor de contrato, que fazendo bem, está bem, fazendo mal, está bem também. Nunca acontece nada com o gestor. O pior do mundo, mais irresponsável, leviano, negligente, desinteressado, descomprometido. Nunca vi nada acontecer com o gestor. Jamais. Vamos ver se isso aqui funciona. Controle e fiscalização dos contratos? Ótimo. Vamos ver. Acaba no artigo 173. Depois vem disposições finais, gerais por enquanto, criado Portal Nacional de Contratações Públicas, que já foi mencionado lá atrás, mas o artigo que cria é o 174. Um órgão gestor com uma estrutura enorme. Acredito quando vir acontecer. Antes disso, não acredito que isto vá
produzir efeito. Meu entendimento pessoal, lógico, tudo que eu estou falando aqui é meu entendimento pessoal, mas cria uma série de obrigações para o Executivo Federal, né? A lei parlamentar, isso aqui é uma lei de origem parlamentar, não é do Executivo, do Presidente da República, criando uma série de obrigações para o Executivo. Se o Executivo quisesse vetar, não sei se conseguiriam derrubar o veto. Se o Executivo, mesmo que tenha sancionado, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade desses dispositivos, pode conseguir. Pelo menos uma liminar que suspenda a obrigação desse Portal Nacional de Contratações Públicas, que tem mais obrigação por essa lei aqui, que criou obrigação para o Executivo, violando a harmonia e independência dos poderes do Estado, mais obrigação do que muito ministério que existe hoje aí, do Executivo. Faz. Muito mais coisa esse Portal Nacional de Compras Públicas tem obrigação do que alguns ministérios que existem. Sobretudo no governo anterior, que tinha muito mais ministérios do que esse agora. Será que é legítimo o Executivo engolir essa obrigação criada por deputado e senador? Porque eles não criam o portal legislativo das compras públicas. Porque não criam trabalho para si, criam trabalho para os outros? Compra briga para o meu irmão? Compra briga para os outros? Cortesia com chapéu alheio? Fazer política com chapéu alheio? Se o presidente quiser engrossar, ele engrossa, viu? Depois vem alterações legislativas que não dizem respeito propriamente à lei de licitações. Tirou o artigo 178, tirou todos os crimes que estavam no 89 a 98 da lei 8666, passou para o Código Penal, fora do qual eles nunca deveriam ter existido em lei nenhuma. Corretíssimo isto aqui. Agora é técnica penalística. Não é técnica de licitações. Aí isso vai ser julgado de acordo com processo penal, processo criminal, que nada tem a ver com licitações. Obedece aos princípios constitucionais de contraditório e ampla defesa, esse é o mais sagrado, de tipicidade, mas nada tem a ver com o assunto de licitações e de contratos administrativos. O processamento, nada tem a ver. 181 começa as disposições transitórias e finais. 182. O Poder Executivo Federal atualizará a cada dia 1º de janeiro, por Índice Nacional de Preço do Consumidor, amplo especial, IPCA-E, ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados para essa lei, os quais serão divulgados no PNCP. Está mandando o Executivo atualizar os valores que ficaram até o Fernando Henrique Cardoso, congelados na lei de licitações. Depois de 8 mil passou para 13 e qualquer coisa, subiu 130%, um negócio assim. Fernando Henrique Cardoso. A lei ficou um século com aqueles valores congelados. Aqui, esta lei está mandando o Executivo atualizar os valores desta lei a cada ano. Não é tão horroroso, uma obrigação tão horrorosa, mas é o Executivo criando obrigação para o Legislativo. Por que o Executivo? Por que o Legislativo? É o Legislativo criando obrigação para o Executivo. Por que a lei não disse? Serão atualizados anualmente a cada 1º de janeiro pelo IPCA-E os valores dessa lei. A lei que atualiza. Não é a lei manda o Executivo atualizar. A lei parlamentar, não do Executivo, criando obrigação administrativa para o Executivo. Isso é contestável, porque possivelmente afronta o princípio da harmonia e da independência entre os poderes. Um poder não cria obrigação para o outro. Em tese, em princípio, grosso modo. Contagem de prazo igual, que é do direito civil. 184, a mesma bobagem da Lei 8666. Aplicam-se as disposições dessa lei no que couber e na ausência de norma específica aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados. Tudo errado, não aplica coisa nenhuma. Não cabe nada. Acordo, convênio, não cabe nada. Uma besteira. Uma besteira que essa lei consignava, 8666, agora a mesma besteira está aqui no artigo 184. Asneira.
aplica nada, não cabe nada. Aplica um sapato 37 para qualquer pé brasileiro. Não aplica nada. Aplica para quem for 37. A lei, ora a lei, né? Para os inimigos tudo. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Mas não é assim, não. Não dá. Não dá. Nada de, como só ia acontecer, nada de relevante nessas disposições finais. São disposições que, se desaparecessem, ninguém nunca perceberia que um dia elas existiram. Importantíssimo, o artigo 193, inciso 2, revoga-se a lei 8666, revoga-se a lei do pregão, revoga-se a lei do regime diferenciado de contratações, RDC, após decorridos 2 anos de publicação dessa lei. A lei teve a sensatez de dar o prazo de 2 anos para a administração pública sentir, introjetar essa lei, incorporar, poder trabalhar com as novas ideias e, nesses 2 anos, optar por uma ou por outra. 194, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o último artigo. São estas observações tecidas são mais superficiais impossível. Em 3 horas, a gente pode comentar alguns artigos dessa lei, mas 194 positivamente não. São primeiras impressões, ainda são impressões iniciais, ainda não foram testadas, nem minimamente, para se aquilatar o resultado desta lei. E que o tempo vai dizer se estavam corretas, se exageraram ou se foram absolutamente impertinentes estas impressões que nós desfilamos ao longo desse tempo. Sirva esse nosso esforço como uma gota de contribuição no oceano de dúvidas que paira pela cabeça de todos nós. Muito obrigado pela atenção.